Pois é, meus amigos, estamos começando o nosso programa Resumo Esportivo, aqui no nosso Esporte Agora podcast. E hoje temos o prazer de receber o Douglas Pará, que é um jogador de redenção, que já jogou fora do país, já jogou em vários clubes. E a gente vai bater uma palhinha, vai conversar, trocar umas ideias e fazer aquela resenha, né? Fazer aquela resenha aqui no nosso resumo esportivo. Recebendo então o nosso amigo Douglas Pará. E aí, Douglas, como é que está? Boa tarde. Boa tarde a todos que está ouvindo, né, que está assistindo. Boa tarde, Wilson. É um prazer sempre estar aqui no programa aqui, falar um pouco dessa resenha boa que é o futebol, que é algo que eu gosto demais, que eu sempre amei desde moleque, né? E é bom demais estar aqui. Mas o mais importante é que você vem de uma família que gosta de futebol, né, Douglas? Com certeza, né, Wilson? Desde moleque, meu pai sempre gostou de bola, sempre na juventude dele ele jogava bola, né? Participou e passou por alguns clubes aqui em Redenção, acabou sendo campeão municipais. Inclusive o teu pai era um grande artilheiro, hein? Não, sim, com certeza. E então essa convivência dele com o futebol, né, acabou levando a gente também, né? Eu e meu irmão para ali perto de campo, e a gente acabou gostando demais, que era uma coisa que ele gostava muito. E então o povo até falava que quando eu comecei a jogar bola, essa pretensão de sair, né, jogar fora, o povo até falava, ó, se jogar 10% do que teu pai jogou, vai virar um jogador profissional. E acabou acontecendo isso, né? Eu acabei me tornando um jogador profissional, fui para a base de alguns times conhecidos no nosso plantel nacional, né? Cheguei no profissional e acabei indo até para fora do país, aonde eu fiquei 1 ano e meio jogando. E como é que foi o início assim da sua... Qual foi o primeiro time que você jogou aqui em Redenção, Douglas? O primeiro time que eu cheguei a jogar assim, em Redenção, eu só treinava, na verdade, né? Que era o time do Pau da Arquim, que era o Eva Tomé. Eva Tomé. A gente treinava ali próximo ali do Eva Tomé, no antigo Eva Tomé ali, tinha um campo. Tinha um campo realmente ali. Tinha um campo. E eu só treinava, né? Como eu sou 90, ele não tinha essa categoria 90, né? Mais novo. A categoria que tinha era 87. Mas mesmo assim eu ia, tentava treinar e tentava me destacar entre eles. Só que era muito velho, né? Então quando eu ia para o campeonato, eu não tinha essa oportunidade de jogar por conta disso. Aí foi quando eu decidi ir para outro clube que tinha essa categoria, que foi... A categoria 90. A categoria 90 e mais novos assim, que foi o Juventude, do treinador Zelim, né? Zelino? O Zelim não, eu estou tentando lembrar o nome do treinador. Do treinador? Lá do Juventude, mas eu acho que seria isso mesmo. Que é lá no Vila da Pedra, que o povo fala. Independência. Vila da Pedra. Aí foi a partir daí que começou, né? Eu jogar em Redenção, por escolinha, foi a partir desse lado de Juventude, né? Que fui disputar um campeonato lá no Caltem Clube, e lá a gente até chegou na final, né? Eu disputando esse campeonato pelo Juventude. Mas isso é muito bom, Douglas, porque se a gente for analisar direitinho a sua vida, né, no profissional, foi uma vida assim, não é dizer que foi rápida, né? Mas você jogou em Redenção, jogou em alguns clubes em Redenção. Chegou a jogar no Colorado? Cheguei a jogar em Colorado. No Colorado foi meu primeiro título municipal, foi no Colorado. Foi em 2010 ou foi 11, se eu não me engano. Mas meu primeiro título municipal foi no Colorado. E como é que foi a experiência de jogar no Colorado? Foi bom, foi legal, né? Naquela época e até hoje, né? É um dos melhores times assim quando é montado, né? Sempre é um dos melhores times que tem. E eu já estava meio que jogando fora, aquele ida e vinda. E foi o James. O James me fez o convite, né? O pai já era meio que diretor do Colorado, já participava, já era sócio de lá, né? E o James me fez o convite de participar.
E eu cheguei a jogar alguns jogos, né? Não cheguei a estar aqui na final, mas aí joguei, né, alguns jogos do campeonato, porque tinha essa minha viagem de ir e voltar, de jogar fora. Mas foi bom, foi boa a experiência. Isso é muito bom. Qual foi o time que você chegou a jogar fora aliás, no nosso ranking nacional? No nacional, na base, eu cheguei a jogar no Cruzeiro, né, no Bahia e no Palmeiras, assim, os maiores, né? Cheguei a jogar em clubes menores também, que foi Atlético Josiense, né? Juazeirense? Juazeirense. Que é da Bahia. Não, tem o Juazeirense, que é da Bahia, e o Josiense, que é o de São Paulo. Ah, de São Paulo. Ah, tá. Aí, depois disso, foi quando eu comecei a jogar profissionalmente. Meu primeiro time profissional, por incrível que pareça, né? Muita gente nem sabe disso, assim, meu primeiro clube profissional foi o Águia de Marabá, né? Eu joguei muito tempo fora, na base, e acabei voltando para o Pará, né? E aí teve essa oportunidade de eu ir para o Águia de Marabá, e foi lá meu primeiro time profissional. E como é que foi essa experiência no Águia? O Águia é um time que disputou disputou o Campeonato Paraense, né? Disputou também, me parece que a Copa do Brasil. Eles agora, eles classificaram, né? Foi o primeiro... Eles ganharam a vaga para disputar a Copa do Brasil agora, né? Esse ano eles vão participar da Copa do Brasil. No meu ano, a gente foi campeão do primeiro turno do Campeonato Paraense. Não, do segundo turno. No primeiro turno foi o Paysandu. E a gente foi campeão do segundo turno em cima do Remo, dentro do Zinho Oliveira. E nesse ano também a gente quase subiu para a Série C, né? A gente jogava para a Série B. A gente jogava a Série C e ganhamos em casa de 1-0 e era só empatar fora e acabamos perdendo de 3-1 fora de casa e ficamos de fora para subir para a segunda. Então esse ano 2010, que foi esse ano do Águia, né, foi um ano muito bom, né? O povo fala que foi uma das melhores campanhas que teve por conta disso, né? A gente fez uma boa campanha no primeiro turno do Paraense e no segundo turno a gente acabou sendo campeão em cima do Remo e disputamos o Parazão, né? Contra o Paysandu, ganhamos em casa, mas perdemos fora lá na Curuzu. Não, a gente já jogou no Mineirão. No Mineirão. No Mangueirão. Mangueirão. Mineirão é Belo Horizonte. Aí no Mangueirão que a gente perdeu. A gente perdeu de 2-1. Primeiro tempo acabou ali 1-1, mas meio que acabando o jogo, os caras fizeram 2-1 aí, meu filho. A torcida engoliu nós. Torcida gigante do Paysandu, gigante. E a gente acabou perdendo o título do Parazão, né? A gente ganhou o título do segundo turno, mas o Paraense a gente acabou perdendo. Mas isso são histórias do futebol. Inclusive, já vi alguns jogos, não lá ao vivo, lá no Mangueirão, mas eu já vi muito jogo televisionado e as torcidas, principalmente de Remo e de Paysandu, meu amigo, é uma rivalidade muito grande. É uma loucura. É uma loucura muito grande, uma rivalidade muito grande dessas duas torcidas. Agora imagine um time pequeno, considerado pequeno, como o Águia de Marabá. Não, com certeza. Até assim... Nem que não seja pequeno por conta da proporção onde o Águia já chegou, né? Mas comparado ao Paysandu, é pequeno, muito pequeno. E a torcida, tipo assim, até pra gente ter torcida era ruim, por conta da distância. A distância era muito longe, tipo Marabá, Belém, né? Então a torcida dos caras, muita torcida, muito. Mas aí foi bom, porque tipo assim, tinha esse respeito também, porque sabia que era um time meio que do interior, então não tinha essa rivalidade de torcida, não tinha briga, não tinha essas discussões fora de campo, né? Foi bom, foi muito legal essa experiência dessa final. Foi assim, por conta dessa final, por conta desse campeonato que a gente fez, que eu fiz, né? Que eu acabei tendo a oportunidade de ir para outros clubes e chegar onde eu cheguei. Agora, o que a gente pode observar é que existem jogadores que gostam de treinar. Você era aquele jogador que gostava de treinar? Cara, você não era preguiçoso, não? Sinceramente, eu era muito preguiçoso. Principalmente na questão do físico, né? Que, lógico, até quando a gente chegava aqui, os caras até comentavam, né? Que a questão, nossa, negão, quando tu chegava aqui, estourava na frente dos outros, tal, a questão de físico. Mas assim, cara, era complicado acordar em plena segunda-feira ali para treinar um físico e ficar correndo de volta do campo. Era complicado. Ser bem sincero, eu não gostava muito não do físico em si, né? Mas o treinamento normal, que seria
tático e algo do tipo, eu até gostava do físico com bola. Eu até falava isso pro nosso professor, né? Ô, professor, marca um treino difícil, mas com bola. Aquele físico que você tem que correr atrás da bola e tal. Mas isso era bom demais viver essas experiências, porque a gente sempre falou assim, né, na nossa roda de amigo, que o futebol, por que ele era tão bom? Porque você está trabalhando, mas você está fazendo o que você gosta. E isso serve não só para o futebol, isso serve para qualquer outra profissão. É bom demais você estar fazendo aquilo que você gosta, porque aí não é um trabalho para você, ali vai ser uma diversão, ali vai ser uma coisa que você vai curtir cada dia. Inclusive hoje, já falando nesse assunto aí, de fazer o que gosta, hoje teve um pessoal aqui na minha casa, um pessoal da faculdade, fazendo um trabalho de entrevistas, né? E me perguntaram, né, como que era a minha profissão. Eu falei que a minha profissão era a minha diversão. Tipo isso. A minha profissão é a minha diversão, porque a gente se diverte aqui trabalhando. Não, com certeza, com certeza. E é muito gostoso a gente poder trocar ideias, conversar, né, falar do futebol, que o futebol é uma coisa que a gente vive o dia a dia. Por exemplo, agora está acontecendo a Copa São Paulo de Futebol Júnior, onde muitos jogadores se despontam. Você tem vontade de jogar a Copa São Paulo de Futebol? Ah, sim, a Copa São Paulo de Futebol que hoje está acontecendo aí, milhares e milhares de jogadores e uma oportunidade única, times, né, pequeno que pode ter a oportunidade de mostrar algum talento ali. Até aqui no Pará mesmo nós temos 3 representantes, que é o Pinheiro, o Paraupebas e o Remo, né? O Pinheirense é a primeira vez, acho que vai, não sei se já é a primeira, mas o Paraupeba, sim, é a primeira vez que está indo a uma competição assim, como a Copinha, que na base, né, é a competição mais importante do Brasil, né? E a gente está torcendo. Paraupebas que ganhou o primeiro jogo, né? Eu estava até assistindo esse jogo e foi bom ver um time paraense assim ganhar, né? Sair assim fazendo os pontos. Eu tive o prazer, né, o privilégio de participar e jogar da Copinha, né? Em 2009 eu joguei pelo time do Bahia. A gente jogou, né? E eu acabei fazendo, acho que 4 gols na competição, se eu não me engano. Mas foi uma experiência única, uma experiência que eu queria, né, viver, que era jogar isso, né? Já tinha jogado o Baiano, já tinha jogado a Copa Porto Seguro Cup, que tinha uns times da Bahia, uns times de São Paulo, outros do Rio, e tinha 2 times de fora do Brasil, né? Um era o Milan e o outro era o Vila Real. E também já tinha disputado o Mineiro, né? E eu tinha essa vontade de participar e jogar da Copinha. E graças a Deus, Deus foi muito bom comigo, que eu tive essa oportunidade de jogar pelo Bahia em 2009. E qual foi a sua experiência jogando fora do país? Porque muitos jogadores, quando saem para jogar assim na equipe de fora, aquela saudade, bate aquela vontade de voltar para casa. Você teve isso, Douglas? Para mim teve, né, Wilson, porque assim, quando eu fui jogar em Portugal, né, eu fui pro Nacional da Ilha da Madeira, né, que era o time que revelou o Cristiano Ronaldo. Então, para mim, cara, foi um trem espetacular, porque eu como fã do Cristiano Ronaldo, ir para a ilha onde ele morou, tipo, lá o povo respira Cristiano Ronaldo. Respira mesmo. De qualquer lugar que você vai, tem uma estátua dele, lá tem loja dele, o nome do estádio nacional é o nome dele, tem shopping com o nome dele, tem, tipo assim, você vê ele em qualquer lugar. Então, para mim, foi fera demais, foi muito bom ter essa experiência de ir para Portugal. Só que assim, na época que eu fui, foi bem na época que a Europa estava meio que passando por uma crise, né? E lá, diferentemente do Brasil, né? Brasil, o time ele tem que se virar para se manter, né? Tem os patrocinadores, tem isso, tem aquilo. A gente não depende muito do governo, né? O governo vai dar uma coisa ou outra ali, mas não é o cargo maior, não é o salário maior, não é o do governo. Porque o Brasil, o time brasileiro não depende do governo. Portugal não. Portugal, eles dependem do governo. Esses times menores assim, né? Eles dependem do governo. Nacional, lógico, tinha uma marca, tinha uma grandeza, tinha um Cristiano Ronaldo que ajudava. Só que aí, no meio da temporada, eu fui emprestado para um time menor, que era a Camacha, né? Então, esse time da Camacha, ele era financiado, meio que ajudado pelo governo. E teve essa quebra, né, de estrutura na Europa.
E eu falei, caraca, eu tô aqui, estamos com salário atrasado, tô longe da minha família. Tipo assim, eu não consigo receber nada de lá. Se meu pai quisesse mandar um dinheiro para mim, eu não conseguia. E só tinha nós, tipo, era eu e outro brasileiro que jogava no time. E só que no Nacional tinha mais brasileiros que eu conhecia, então a gente se ajudava, a gente se virava para não, tipo assim, pagar o aluguel, não passar fome. Pra não deixar passar a necessidade. Isso. E eu falei, cara do céu, uma oportunidade única na minha vida. Eu sempre quis estar aqui, né? Vim para a Europa e passar um trem desse. Eu falei, rapaz, quer saber, eu quero ir embora. Só que quando eu quis ir embora, que foi chutar o balde. eu falei, rapaz, eu vou embora. Teve uma oportunidade, né? Em dezembro, quando a janela abre da Europa para o Brasil, eu tive a oportunidade, né, de ir para outros times, né? Alguns times entrou em contato com o meu empresário para me trazer. Né? O ABC, até o ABC Natal. O ABC de Natal, o Oeste. Esses foram alguns dos 2 clubes que queriam me contratar. Outros também queriam, só que eu não vou lembrar de não, mas assim, mais fortes seriam esses, né? E eu falei, não, quero ir embora porque aqui tá difícil, e já quase um ano longe da família, e o contato naquela época era difícil, então... por que o contato era difícil? Porque a diferença de horário daqui para... O fuso horário era... O fuso horário é 4 horas de diferença. É diferença. Aí pensa, quando eu estava treinando, meu pai estava trabalhando. Aí eu saía do treino para ligar para a família, não tinha como ligar porque meu pai estava trabalhando. Estava trabalhando. Então, e assim também a minha noiva. Minha noiva, quando eu estava trabalhando, ela estava de folga, não tinha como ligar para ela. Quando eu saía, que eu ia ligar para ela, ela já estava na faculdade. Quando ela saía da faculdade 10 horas, já era 2 horas da manhã lá em Portugal. Então, não tinha essa comunicação. E eu falei assim, cara do céu, não estou tendo convivência com a minha família, não estou tendo convivência com nada. A minha convivência era com um cara que morava comigo, com outro brasileiro. E eu falei, cara, aí teve essa oportunidade de eu vir embora. E eu falei, eu quero ir embora. Não pensei 2 vezes, falei, não, vou embora. Aí o presidente do clube lá do Nacional, que não deixou eu vir, falou, não, moleque é bom, vai ficar aí, tal. E eu acabei ficando mais 6 meses. Só que no final da temporada, né, ainda com esse mesmo problema, questão de contratação e tal, eles mandaram alguns atletas que não eram, né, da cidade mesmo, não eram do país, dispensaram. E eu fui um deles, né, vim embora. E eu falei assim, rapaz, se eu tivesse vindo em dezembro, talvez, né, hoje estaria melhor na época que eu poderia estar desmanchando o futebol. Porque era a janela. Porque era a janela. E depois, quando eu queria ter vindo algo do tipo, quando eu vim, né, na época que eu vim, que foi maio, o pessoal já estava treinando, já está tudo. Então, para se encaixar, era muito difícil. Mas é uma experiência muito boa, né? Não, com certeza. Eu falo até isso para minha mulher, falo para minha mãe, que dos lugares que eu joguei, lógico, tem muitos lugares bons, tipo, joguei no Rio, joguei em São Paulo, joguei em Minas, mas assim, de preferência mesmo, se for para mim voltar, conhecer novamente, morar, é Portugal, muito top, a Ilha da Madeira, eu tenho uma vontade enorme de voltar para lá ainda. Mas agora voltar não como jogador. Isso, voltar para morar, voltar para conhecer, quem sabe umas férias ou algo do tipo assim com a minha família e meus familiares. E aqui em Redenção, Douglas, como é que você vê o futebol hoje aqui em Redenção? Futebol em Redenção, ele fica muito, como é que eu posso dizer? Às vezes fica muito parado, né? Porque não tem muitas pessoas que possam ajudar. E não tem muitas pessoas que têm iniciativa, né? Porque aqui em Redenção, como todo mundo sabe, a gente é um celeiro, né, de jogadores aí. A gente sabe que toda competição ao redor, a gente tem jogador jogando, né? E até eu vi uma conversa, o povo conversando num grupo falando sobre isso, né? Que tem jogador profissional de Conceição, jogador de Santana, jogador de Xinguara. E não tem esse jogador, jogador de redenção. Redenção, né? Os jogadores que ainda estão jogando, que eu saiba assim, da minha época, é o Raiká, né? Eu cheguei a jogar, fui até para fora do Brasil, o Ítalo também chegou a jogar, também foi para Portugal, e o outro que ainda está jogando é o Raiká, né? E a gente olha assim para o futebol redencense e vê que tem a capacidade, que tem muitos jogadores bons, muitos jogadores aí que precisando de alguém assim, para que possa ter esse firmamento de treinar, de cobrar e ser melhor, né? A gente até tinha falado aqui em outros podcasts aqui sobre a questão de iniciativa, né? Iniciativas de pessoa mesmo, de falar assim, não,
vamos fazer o Redenção, vamos fazer um time profissional na cidade, porque é o que precisa na cidade. A gente sabe que também tem muitos e muitos empresários de Redenção, que é ex-jogador aqui da nossa cidade, que coloca o dinheiro em alguns clubes ajudando, e eu acho isso, eu acho que o futebol redencense, ele peca muito nisso, né? O povo é muito acostumado não, deixa do jeito que tá, jogar um futsal aqui tá bom, jogar um campo de muito terra, acomodado, né? Um campo de terra aqui tá bom, e não é assim. A gente vê exemplos de outros times que conseguiram, né, fazer um time profissional, conseguiu ter uma estrutura boa, que é a questão do Paraupebs, que é a questão de Tupiranga. Tupiranga, não sei se Tupiranga nem é maior que Redenção. Se a gente for observar, Tupiranga é menor do que o Serrinha e Bela Vista juntos. Não, sim, com certeza. Tupiranga é uma cidade pequena. Não chega nem a população de Redenção. E tem um time de profissional, tem um time aí se destacando. E nós, que tem uma cidade grande dessa, uma cidade polo, várias empresas, vários empresários aí, o que acho que está faltando é isso, é a iniciativa de alguém falar assim, não, vamos montar, vamos sentar, vem para me abraçar, vem isso. E tem essa briga também, né, Wilson, da questão do eu. E não é isso, o futebol não é muito eu. Eu vou fazer isso aqui porque eu vou ter algo de volta. Eu vou fazer isso aqui porque o meu grupo político está me ajudando. E isso acaba atrapalhando a Redenção. Essa questão do eu, né? E essa questão também da questão política, né? Antigamente, um tempo atrás, teve até uma iniciativa de ter uma Redenção, de ter um time profissional, mas isso acabou se perdendo, né, por questão de política, por coisas que o povo foram fazendo, coisas erradas, e o povo foi descobrindo, e acabou não indo para frente esse projeto. Mas aí a gente sente muita falta, realmente, de um time profissional, um time de Redenção. Porque Redenção já é uma cidade grande, como você falou, é uma cidade que tem um celeiro muito grande de craques. Apesar que hoje a nossa base está deixando muito a desejar, porque os campos diminuíram bastante em Redenção. Por isso que muitas vezes não tem uma base. E se não tiver uma base, o futebol vai só envelhecendo. Não, com certeza, Wilson, com certeza. A gente fala, até muitos falam, né, a questão da seleção. Que a seleção, ela... Mas ela deu uma inovada boa agora, uma renovada muito boa. Não, com certeza, mas aí muitos torcedores não vê isso. Só vê os que eram velhos que foi convocado. E não, tipo assim, teve uma renovação muito grande de atletas que não tinham sido nem convocados e foram. Só que isso acaba ficando ruim, porque, tipo, igual para convocação, todos nós fomos convocados sem ter nenhum campeonato. A gente jogava Serrinha, a gente jogou futsal e jogou terrão. Mas praticamente pelo nome, só o nome. Só o nome. E jogou futset, jogou futsal, foi bem não sei aonde, foi convocado. Então, tipo assim, não teve um cronograma, a gente sabe, lógico. A gente não vai também tirar o erro, né, e assim, o problema que o Covid fez com a gente, né? De não poder ter campeonato e algo do tipo, mas acaba sendo prejudicial para nós. Tipo assim, não teve um campeonato municipal antes para requer ver um jogador que poderia ter essa condição de ser convocado ou não, e para ver esses meninos, sim, esses jogadores que poderiam se deslanchar. Mas aí é igual você falou, a questão da base, né? Tinha que ter uma base forte para que quando chegasse esse campeonato de alto nível, esses jogadores poderiam estar preparados. Porque não adianta só ter bola, não tem que ter experiência, que é o que esses jogadores não têm. Experiência de jogo a jogo. Não é, esse moleque é muito bom, ele dribla demais, tal. Mas quando chega ali, na hora que é uma frase que até o nosso goleiro aí já é consagrado em tudo que tem em Redenção, que é o Elk, ele sempre falou essa frase para nós investigar. Que era separar os homens dos meninos, né? Já ouvi muito, né? Já ouvi muito. Então ele falava muito isso. Quando chegava no pega pra capala e no mata-mata, falava, agora é a hora de separar o homem dos meninos. Então eu acho que falta isso, essa maturidade, essa base, né? Pra fixar, né, esses meninos na primeira divisão ou seleção ou algo do tipo. Pois é, eu quero agradecer aqui a participação de Superbras Autopeças com a gente, na Avenida Araguaia,
no entroncamento de Redenção, agradecendo também a Americano Materiais para Construção, Vitória Equipamentos, lá na Avenida Santa Teresa, e a Ferragista, na Avenida Araguaia. A Ferragista, que está sempre com a gente, também a Superbras Autopeças, e agora Americano Materiais para Construção também chegando com a gente aqui, nos ajudando aqui no nosso programa Resumo Esportivo. Falando ainda do nosso futebol, o seu irmão também começou a jogar futebol, mas o que aconteceu com o Rafael? Rafael, né? Isso. O Rafael, a questão do Rafael foi o seguinte, né? É um problema que, quando acontece com o atleta, é bem difícil você acabar voltando, você acabar... jogando em alto nível. Isso, que é o... Ele acabou machucando o joelho, né? Quando ele jogava em Minas, em Goiânia, ele jogava no Inhumas, em Goiânia. Ele foi o time do Gilmar. Isso. No Gilmar. Ele jogava lá. Gilmar Pessoa. Chegou a jogar profissionalmente também lá no Inhumas. Aí, acho que deu um recesso, algo do tipo assim, e ele veio para a Redenção. E aqui numa pelada, jogando, acho que foi lá no El Shaddai, ele machucou o joelho, né? Teve uma lesão, rompeu o ligamento anterior cruzado, e para isso, pro jogador, pro atleta, cara, é demais, mano. Contundir o joelho, machucar o joelho. Então, por conta dessa lesão, ele ficou um bom tempo parado, né? Ele ficou, acho que mais de 2 anos parado. Que foi quando eu já tinha voltado de ser profissional e algo do tipo, já estava jogando aqui na cidade, já tinha sido campeão pela seleção umas 2 vezes, e fui jogar em Floresta. E em Floresta eu tive essa minha lesão também, a mesma lesão que ele teve eu também tive, que foi o anterior cruzado. E ele viu assim, né, eu querendo voltar, eu fui em busca querendo voltar, e ele sentiu, tipo assim, cara, então dá pra me voltar também. Mas se o meu irmão voltou, eu vou voltar também. Dá pra fazer a cirurgia também. E foi quando, tipo, ele fez, né, ele fez até antes do que eu, porque eu tava me preparando pra fazer a cirurgia enquanto ele fez a dele, né. E foi isso, aí por um tempo agora ele tentou voltar e, tipo assim, tá com o pé quente o negão, porque voltou voltou o ano passado. Em 2019 ele já tinha sido campeão pelo Araguaia, né? Assinou no Araguaia, foi campeão. 2020 não teve campeonato, 2021 também não. Não, 2021 teve. Aí 2021 saiu do Araguaia e assinou no Figurífico. Figurífico foi campeão. Aí esse ano assinou no Colorado campeão. Eu falei, rapaz, pé quente, vou ter que assinar onde ele tiver assinado. o cara voltou com o pé quente. 2 dos 3 últimos campeonatos que teve, ele estava assinado, estava lá ajudando lá. Ajudando em campeão. No banco, entrava, jogava e foi campeão. Não, mas isso é muito bom, porque para começar a gente pode observar que o jogador tem que levar sorte dentro e fora de campo. Não, com certeza. Aí, tipo, o que a gente faz hoje é isso, né? Eu torço demais para que ele volte em alto nível. Ele já meio que já recuou a posição, né? Ele jogava de lateral esquerdo, hoje ele já joga mais de zagueiro, né? Já também por conta disso, corre menos, tal, a questão da idade. E a gente torce demais por ele, para que ele possa se recuperar assim, em alto nível, assim como era, né? E que volte a jogar o mais rápido possível. Jogar o mais rápido possível naquele nível altíssimo que ele era. Ele é canhoto, né? Ele é canhoto. É difícil ter um canhoto ruim de bola, hein? Não, é bom. Tem que manter o nome ali dos canhotos, porque os canhotos são bons, viu? Agora só que quando o canhoto dá pra ser ruim de bola... tipo isso. Quando o canhoto é perna de pau, ele é ruim mesmo. É muito complicado, né, Douglas? É 880 o canhoto, viu? Muito bom, rapaz. E como é que você tá vendo hoje aí, o Douglas, o nosso futebol? Qual a sua previsão para o futebol esse ano aqui em Redenção? Pois é, né, Wilson, Inclusive você mudou agora, você quer ser narrador de futebol. Rapaz. A questão do calendário, eu fiquei até feliz com o calendário que o Edivan, mas o Eliseu fez esse ano, né? Eu tava vendo a questão do calendário, e tem, né, vai ter um sub-17, vai ter sub-20, vai ter o municipal, vai ter a Copa Ouro, que é a Copa que joga os campeões, né? Os times que já foram campeão da primeira divisão vai jogar esse campeonato. Então, tipo assim, eu vendo esse calendário, eu fiquei muito feliz por o futebol estar voltando ativa, pelo futebol de Redenção estar ali sendo visado novamente. Isso é bom, vai ter a segunda divisão, coisa que, sei lá, deve ter uns 6 anos ou muito mais do que isso. A segunda divisão é que o pessoal fazia antigamente, que era a Copa Manuel Claro.
Aí vai ter, novamente, eu vi no calendário lá que vai ter. E eu fiquei assim, olhando, eu falei, cara, Ficou muito feliz. Fiquei muito feliz, porque além de instalar um gatilho na gente, né, de coisa que a gente já viveu, já jogou todos esses campeonatos sub-17, segunda divisão, e pensar assim, cara, vai pra frente agora, vai. É igual eu tô falando, é ter a iniciativa. Não tá no calendário, bora fazer. Não vai fazer como? É desse jeito. Vai atrás de recurso, vai atrás da prefeitura, vai atrás de quem for, mas tem que fazer. Por quê? Porque é uma coisa que nós não podemos deixar nunca acabar. É o futebol. Não só questão do futebol em Redenção, o futebol no Serrinha. Assim como nós estamos vendo aqui que o Alto Paraná também está em reforma, né? Está em construção, pronto, né? Está quase pronto. E com certeza eu vou estar lá na abertura, né? Não sei se jogando, mas assistindo, eu quero estar lá, porque eu também é um estádio que eu já fui muito feliz ali, que é o Caldeirão, que a gente chama de Redenção. Seu pai jogou muito aquele estádio ali. Já foi campeão ali, já fez gols ali demais, já fui muitas e muitas vezes com ele ali. Então eu fiquei muito feliz em ver esse calendário. Eu falei assim, cara do céu, ficou massa. Massa demais o calendário. Fiquei muito feliz com o futebol de Redenção. Então, tipo assim, as pretensões para futuramente o futebol de Redenção voltar ao que era antes, né? Em questão de sub-17, sub-20, a base, primeira divisão, segunda divisão, é muito bom ver essa iniciativa do Edivan Rodrigues juntamente com o Eliseu. O que a gente pode observar é justamente isso. E como é que você viu a administração do Edivan, principalmente no final desse campeonato agora? Aquela organização. Eu achei muito bom a organização do Edivan juntamente com o Eliseu, né? A gente sempre vai falar Inovou, né? Sempre vai falar o nome do Eliseu, porque não tem como não falar, né? Um tá ligado ao outro. Não tem como. O Eliseu, ele faz parte da história já do futebol de Redenção. Então não tem como não falar um e não falar o outro, né? Uma coisa que foi muito assim, o povo até elogiou, que você comentou da questão de ser narrador, foi uma coisa que eles trouxeram, né? A gente, né, do Futsal, eu mais o Carlinhos, a gente já tinha levado, né, o Isnes, juntamente com a equipe dele, lá da Up Inteligência, para fazer a cobertura dos jogos, né? E lá num dos jogos, algo do tipo assim, eles viram, né, como que era a estrutura dos caras, como que era tudo, né, o comprometimento, a profissionalidade deles, né, com o futebol, com o esporte, né, e eles viram assim, cara, dá para nós fazer isso no municipal. Acho que vai ficar legal. A gente televisionar, tal, meter na internet para o povo assistir, o povo de fora, porque a gente sabe que o municipal é onde tem muitos jogadores de fora, né? Xinguara, Conceição, da Redondeza. E eles teve essa ideia. A gente, né, eu, mas o Carlinhos deu uma ideia, moço, por que vocês não fecham os caras para transmitir jogos no municipal, alguns jogos no municipal, transmitir a seleção, tipo assim, até para o povo de fora ver. E vendo isso, porque a gente viu, porque outras cidades fazem isso. Conceição faz isso, Xinguara faz isso. Acho que até Cumaru também faz isso. E transmitir os jogos ou na rádio ou na internet, né? No YouTube. E teve essa ideia e o Edivan abraçou, chamou os caras e, tipo assim, foi uma ideia muito boa. E acabou sobrando para mim. Como lá no Futsal, eu já narrava alguns jogos, né? Por conta do Eliseu estar ocupado ou estar com o time. E me chamaram, falaram assim, rapaz, tu não quer narrar aqui no municipal, não? Falei, rapaz, eu narro. Aí acabou sobrando pra mim. Era o narrador, o comentarista. Nossa, foi massa demais. Tinha jogo que eu tava só, eu era tudo. Era o comentarista, era o narrador. Era o repórter. Mas foi muito bom, a experiência muito boa. E eu espero ter agradado aí muitas pessoas. Muitas pessoas elogiou aí, né? Falou, cara, muito massa, tal, narrador aí, legal, tenta... É isso aí, esse ano, né, a gente vai tentar continuar, né? O pessoal tem até uma ideia. Essa é a pergunta que eu ia te fazer. O que você espera para esse ano? O pessoal quer, né? O pessoal lá do ISNE ainda quer, né? Continuar desse jeito, transmitir os campeonatos, transmitir o futsal, transmitir o que tiver. Até pro futsal, o Eliseu tava pensando de levar, né? E eu tô aqui, se me chamarem novamente, a gente vai meio que continuar essa equipe aí para trazer esse entretenimento, esse futebol que o pessoal tanto gosta da nossa cidade e região. Inclusive, eu estava comentando com o Eliseu que o nosso projeto também esse ano é de levar a rádio para transmitir o futebol. Nossa, bom demais. O nosso narrador, que é o João Carlos Calegari, que é um patrimônio histórico de Redenção. Com certeza, ele é um dos melhores. E a gente
Inclusive, nós vamos fazer o João Carlos, né? O João Carlos para narrar o futebol. Eu vou fazer a reportagem e o Otávio Araújo faz os comentários. Bom Né? demais. Então é uma equipe que já trabalha já há muitos anos juntos, né? É um pessoal que a gente já se conhece muito bem. Essa equipe aí é boa, viu? E a gente vai tentar ver se a gente consegue fazer, transmitir todos os campeonatos, né? Todo o campeonato, não todos os jogos, mas alguns jogos, né? E a gente vai em busca de patrocínio justamente para que a gente possa fazer essa transmissão. Eu acho que vai ser legal. Nossa, bom demais. Eu até queria aproveitar, já que você citou o nome dele, eu não poderia não deixar de agradecer o Otávio, né? Que foi uma das pessoas que fez esse elo, né? Essa ponte entre eu e o Águia, né? Ele sempre foi, né? Essa questão de como é que falo? Fazer essas reportagens, essas coisas do futebol de redenção. E ele que acompanhou a seleção, né? Toda a reportagem que tinha, e a gente acabou sendo campeão da seleção. E em 2009 a gente foi campeão invicto, se eu não me engano. E eu fui artilheiro do campeonato, e foi ele que me indicou para o Águia, foi ele que me indicou para o Galvão. E eu fui pro teste lá, acabei virando profissional e cheguei aonde foi por conta dessa oportunidade. E eu queria agradecer aqui, né, o Otávio pela essa descoberta, na verdade, de ter feito essa ponte, esse elo assim entre eu e o Águia. E eu só tenho que agradecer. Inclusive o Otávio, ele tem uma amizade muito boa, muito sadia com o pessoal do futebol, principalmente com o pessoal do Águia, né, com o próprio presidente da federação. Não, sim, né? sim. Inclusive o Redenção é uma ideia do Otávio, e tem também o Bijugol Estrelas, também é uma ideia do Otávio. Não, sim. O Otávio sempre ele nos ajuda no futebol de redenção, e é um nome que a gente não pode esquecer. Não, sim, com certeza. Eu devo muito a ele por conta disso, porque partiu dele, né, essa conversa com o pessoal do Águia para mim ir para lá. Douglas, te agradeço muito por você ter aceitado o meu convite, por vir aqui com a gente, para que nós pudéssemos conversar, trocar essa ideia, conhecer mais o Douglas, né? Sim, com certeza. E o que você pretende agora esse ano fazer? Rapaz, esse ano aí é complicado, porque tem também, né, vários outros campeonatos que vão vir agora, tem esses do Campo de Redenção, vai ter o futsal. E assim, eu espero que eu possa fazer um bom ano, né? Um campeonato, a gente nunca sabe o que espera pra gente, né? O povo até fala, questão de seleção, questão disso, mas, cara, a gente só quer ir pra seleção e quer estar lá porque a gente ama a Redenção, a gente quer fazer o melhor por Redenção, né? Até aconteceu assim, quando eu estava no auge aqui, quando eu voltei, de eu ter propostas e propostas de sair para outro time, né? Colocaram muito dinheiro, e por conta de eu amar e gostar demais do futebol de Redenção, eu gosto dessa cidade. É uma cidade que desde quando eu nasci eu moro aqui, e eu falei assim, não, esse ano eu tenho que dar o máximo, eu tenho que me guardar, eu tenho que me preparar para os campeonatos que assim vão ter, e se caso surgir essa oportunidade de estar na seleção novamente, eu vou tentar fazer o meu máximo para fazer Redenção, levar a Redenção do lugar de onde nunca poderia ter saído. Que Redenção já é campeão várias vezes, parece que 7 vezes. 7 vezes, quem tem mais tem 7. Que é justamente a seleção de Redenção. Te agradeço muito, Douglas, muito obrigado. E a gente vai estar sempre conversando, vamos estar sempre aqui. Deixar. De repente, vamos ter a oportunidade de trabalhar junto lá no Serrinha. Não, sim, com certeza. Nos campeonatos. Né? Eu te agradeço demais, te agradeço demais por você ter vindo com a gente aqui. Um grande abraço, muito obrigado, hein? Um abraço, com Deus aí, obrigado. Pois é, então tivemos aí no oferecimento de Superbras Autopeças, peças e acessórios para o seu veículo, e também Americano Materiais para a Construção, Vitória Equipamentos e a Ferragista. A você que esteve comigo, um grande abraço, um beijo no coração, e a gente volta novamente no próximo sábado.